Olá, Brasil, olá, mundo, olá você que nos assiste aí nos Estados Unidos, nossos amigos, nossos clientes, nossos irmãos em Cristo, você que nos acompanha de Lisboa, Portugal, você que está na China, você que está em Hong Kong, você que está no Japão, você do leste mineiro que nos apoia em suas orações, você que está aí no Vale do Aço, nosso intercessor que está na África, Pastor Rominho, mas é do Vale do Aço e tem orado por nós. Você, aqui de Belo Horizonte, nosso amigo, nosso irmão, inúmeras igrejas que apoiam e acreditam tanto no podcast do Santos quanto no nosso ministério. Nesta data, nós vamos falar de um assunto que é extremamente atual. Nós vamos falar de política e, pensando em política, nós vamos falar o que a política tem a ver com a igreja, o que a igreja tem a ver com a política. E trouxemos nada mais, nada menos do que um pastor perito em política, que é o nosso pastor divino. Daqui a pouco ele vai se apresentar, vai falar do seu know-how, tanto quanto um servo eleito do Senhor Jesus, quanto também alguém que já transita na política. Todos nós reconhecemos aqueles que acompanham os Santos, do podcast dos Santos, e das demais obras que o Santos desenvolve ao longo do estado de Minas Gerais e ao longo de todo o Brasil. A nossa amiga doutora Ana Donizete. Estamos aqui com o Cleito. Cleito daqui a pouco vai falar de suas atribuições. O Cleito é um amigo meu pessoal e um amigo do canal e que tem muito a contribuir também com o episódio de hoje. A galera tem me chamado do inbox, tem me chamado aí no Instagram e tem dito: Santos, manda um saldo, manda um alô para nós. Nós vamos mandar um alô hoje para o nosso pessoal de Belo Horizonte. Você que é do Copacabana, um beijo no seu coração. Você que é do Jardim Leblon, um beijo no seu coração. Você de toda a região norte, para a gente não esquecer os bairros, Letícia, Mantiqueira, Jardim Comerciário. Você que é da Grande BH, nós mandamos um abraço para você. Você da região também Centro-Sul, que anda nos nossos carros, que utiliza o nosso transporte executivo, você que é do Sion, você que é do Gutierrez, você que é do Pátio da Savassi, você, nosso amigo e cliente da Vila da Serra, você que está em toda a grande região metropolitana, você, nosso amigo e empresário Wellington da VIP Tax Minas, e hoje um dos nossos padrinhos, né? Diana e o marido. Nós mandamos um grande abraço para você. Fred, obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar em nós. Você, Décio, também aí, que está em Nova Lima e que administra os empreendimentos que Deus te deu, na vastidão que é o transporte. Seja você motorista de caminhão, seja você dono, seja você motorista de ônibus, seja você que transita nos aplicativos urbanos e transportes urbanos e também rurais. O nosso beijo e o nosso abraço. E sem mais delongas, nós temos aqui o nosso sempre início. É a nossa cultura de iniciarmos com o texto bíblico. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 10. O nosso mentor e também discipulador, que se encontra aqui nos bastidores, já falou hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, verso 6. Capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Nós estamos aqui e às vezes a mente falha, a mente falta. Eu vou abrir o texto aqui porque eu acabei esquecendo o texto, meus irmãos. E é humano esquecer. Claro. Você que está do outro lado aí, né, doutora Ana Donizete, sabe que é humano esquecer. Então vamos ler o texto, capítulo 6, verso 10. O texto é muito conhecido, que é uma oração de Jesus. O texto diz assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, para falar de política, esse texto é fantástico, porque reino é governo, e governo é direcionamento. E nós estamos aqui para pedir ao Senhor Jesus que o reino dele, que o governo dele, que o direcionamento dele venha sobre todas as autoridades que ele instituiu. Sem mais delongas, eu gostaria de ouvir um pouquinho aqui o nosso amigo e pastor divino, que ele se apresente para o nosso telespectador, que tanto nos assiste e irá nos assistir tanto em todo Belo Horizonte, quanto fora do nosso estado e fora do nosso país. Santos, é uma alegria estar aqui no programa hoje, no podcast do Santos. Um prazer falar desse tema maravilhoso e quero saudar a todos que estão nos acompanhando e o Cleito também, que está conosco nos estúdios, e a Ana Donizete. É um prazer, uma alegria estar aqui, principalmente dentro desse tema polêmico, mas necessário.
E esse tema tem muito a ver com o nosso papo hoje. Eu dizia nos bastidores aqui, para o nosso pastor e amigo divino, para a Ana Donizete, para aqueles que estão nos bastidores, fora das câmeras aqui, que a maioria do nosso telespectador, da ovelha da nossa igreja, aquele que entra no nosso táxi, aquele que discute as ideias conosco, a maioria das pessoas não sabem o que significa o termo, o título, a função vereador. As pessoas se confundem. Outro dia um amigo meu disse, a função vereador, pastor, é uma função estadual, é uma função municipal, e hoje nós descobriremos qual é a verdadeira função do vereador. Por isso que nós trouxemos aqui um vereador. Nós trouxemos aqui um perito, aquele que entende se é municipal, estadual, federal. Pastor Divino, é municipal, federal, estadual? O vereador é uma das funções mais importantes da nossa composição do Legislativo, porque ele cuida diretamente do município, ele trata diretamente com as pessoas e nós moramos na cidade, então o vereador está diretamente ligado ao cidadão. Então as demandas, as reclamações, tudo é feito através do vereador. Então a importância de um vereador é muito grande aqui no Brasil. Os brasileiros ainda não entenderam. Eu gosto muito de um homem que foi ateu durante muito tempo da sua vida. Ele foi ateu, um dos homens mais cultos do Brasil. Ele foi o único estrangeiro, não brasileiro, o único estrangeiro que lecionou em Moscou na época da Guerra Fria. Era o Roberto Brant, um sujeito que era ateu, tremendamente que discordava das nossas posições. Ele escreveu alguma coisa partindo da organização do município. Você se organiza primeiro no bairro, depois na sua região, depois na sua cidade, para depois você pensar no Estado. Então o vereador é uma função municipal, diretamente ligada ao cidadão, às demandas, às reclamações, às sugestões, tudo é feito através do vereador. É um cargo muito importante. O brasileiro ainda não entendeu. Então o nosso povo precisa despertar, né, pastor Divino, para aquela reunião que acontece no bairro que o indivíduo nunca vai. O indivíduo nunca vai. Está com problema na rede de esgoto, tem uma reunião no bairro, ele nunca se desloca para lá e não dá importância. Segundo a fala aqui do nosso vereador e pastor, é de suma importância. Com certeza. Que você conheça as suas demandas do seu bairro. Com certeza. E que você interaja. E o que isso tem a ver com o reino? Para vocês, acha que isso tem alguma coisa a ver com o reino, Cleito? Sim. Primeiramente, né? Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ter essa oportunidade aqui de adquirir o conhecimento, né? Igual o pastor falou ali, me corrija se eu estiver correto. Então, o vereador seria, numa escala, né, de poderes, vamos dizer assim, o primeiro degrau do povo. Né? Ele é o que está mais acessível, né? É o que está diretamente ligado na ponta, onde ele mora, onde ele atua. No meu caso, por exemplo, eu moro e atuo num bairro. Então, 35 anos no mesmo local. Sim. Então, o cidadão sabe onde me encontrar, né? Para reivindicar, para falar, para sugerir, para cobrar, que é muito importante. A gente é de uma origem simples, né? Da periferia. Sim. A gente tem a visão, então, equivocada e deturpada, porque, assim, o que a gente ouvia falar quando a gente era criança, né? Ah, o fulano ali é vereador, não adianta falar nada com ele não, que ele não vai resolver nada, não. E é o contrário, né? Tipo, é ele que resolve, né? É ele que leva as demandas, né? Seria, no caso, seria o vereador. É uma das funções dele, né? É uma das funções. As demandas do município. Uma coisa muito pontual na pergunta do Cleito e na resposta do nosso vereador, que o nosso vereador disse o quê? É importante que você conheça, é importante que você saiba onde encontrar. Exatamente. Então vamos lá, conhecer. Você que me assiste, é importante que você conheça o seu vereador. É importante que você saiba o endereço aonde encontrá-lo. Depois nós vamos falar aqui sobre Câmara de Vereador, o que é a Câmara de Vereador, mas é importante você ter acessibilidade. Correto, pastor? Correto. E a outra coisa que o brasileiro tem feito é tomar uma algeriza por política. E Platão fala uma coisa que eu gosto muito: quem não gosta de política, alguém que gosta muito de política vai governar sobre você. Querendo cidadão ou não, é na calada da noite que as leis são produzidas. É na calada da noite que as coisas vão acontecendo. Então, você tem que se interessar por política. A gente precisa ensinar política dentro de casa, porque a política é a arte do governo, a arte do parlamento é isso aí, é de conversar, de trocar ideia. O anfitrião tem suas regras, então dentro da minha casa eu faço política.
Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Nós temos os nossos deveres e obrigações ali, né? Então, política é isso aí, é a arte de governar. Então, tem que gostar de política. Agora, eu bato muito no povo brasileiro, aprenda a votar. Pastores principalmente, né? Falei para os Santos agora. Pastores que não pensam com a cabeça de liderança. Liderança é o seguinte, nós somos a roda dianteira. Se nós não girarmos, as traseiras vão se arrastar. E a pastorada do Brasil está muito aquém daquilo que a gente precisa de um líder que pensa politicamente correto. Né? Não é o vereador que vai te dar o banheiro da sua igreja. Não é troca de favores. É votar por quê? Por que votar no pastor divino? Porque ele é pastor? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele é competente, porque ele foi um bom vereador em 2 mandatos e ele pode voltar a fazer as mesmas coisas. Então, votou. Em quem você votou? Você ligue para cobrar. É isso, Cleito. Então tem que fazer política, tem que ensinar e não fazer politicagem no altar. Nunca usei o púlpito da minha igreja para pedir voto para mim mesmo. Sabe o que eu acho interessante, Cleito, né, Donizete, o pastor Divino? Quando eu ouvi o pastor Divino em uma reunião que eu estava e vi nele muita legitimidade, nós conversávamos isso aqui nos bastidores, muita legitimidade para falar sobre política, porque ele traz para nós a reflexão de que a política é uma coisa muito simples. E, pelo contrário, durante muitos anos, como o Cleito bem colocou, a gente que vem de uma história simples, que vem do aglomerado, a gente viu a política como um bicho de 7 cabeças. E a política não é um bicho de 7 cabeças. De forma nenhuma. Como o pastor Divino coloca aqui, ele coloca uma coisa muito simples, né, pastor Divino? Simples demais a política. E 85% hoje dessa massa que estão dos aglomerados é manipulada de um jeito ou outro. Porque se a mãe tem 5, 6 filhos, né? E ela precisa de comida, certamente ela vai ceder à fome do filho para negociar o seu voto. E os vereadores, os deputados federal, estadual e outros mais, aproveitam desse momento. Com certeza. Aproveita. E Jesus, ele trabalhou com o perfil. A multidão de Jesus, ela caminhava em 3 momentos. Primeiro, a multidão de pobres. Jesus veio para eles. Segundo, a multidão de famintos. E terceiro, a multidão de gente doente. Jesus veio para abordar essa multidão. Né? Quando terminou aquele momento de cura ali, Jesus curou todo mundo em João capítulo 6, primeira multiplicação. Todo mundo foi curado. Agora Jesus olhou para a multidão que estava ali o dia inteiro e disse, mate a fome deles, dai vós mesmo de comer a eles. E os discípulos, não tem jeito. Falou, Jesus, tem jeito sim, vamos dar um jeito, vamos matar a fome do povo. Então a multidão de Jesus era faminta, doente e uma multidão de gente pobre. É para essa gente. E a igreja precisa voltar os olhos para essa gente, para os aglomerados. E se você voltar os olhos, nós vamos entrar nisso depois, vou guardar um pouco a carta na manga, para a gente falar de João Calvino. Nasceu em 1509. Em 1525, mais ou menos, ele trouxe um projeto que a gente fica assustado com o que ele já falava lá em Genebra, em 1527. Quando a cidade de Genebra, na Suíça, falava só o francês, ela era conhecida como a cidade de João Calvino. Cidade de Calvino, tanto que ele influenciou. E era um homem, um teólogo maravilhoso, um pastor maravilhoso. E anteriormente, pegando esse gancho, né, pastor Divino? Pegando esse gancho que o pastor Divino traz para nós aqui, Genebra se tornou, antes de João Calvino, uma cidade marginalizada. Como a maioria dos nossos bairros da região metropolitana de Belo Horizonte são conhecidas hoje como o poder da marginalidade. São bairros conhecidos como zona na região norte, ali, a maioria, né? Zona vermelha, por número de assassinatos de jovens e adolescentes. E hoje começou uma eventualidade, né, de morte de crianças, né, sendo assassinadas de forma brutal. E eu queria pegar mais um gancho, antes de deixar a Ana Donizete falar, que o pastor trouxe uma reflexão aqui que está ecoando no meu coração. Não venda seu voto. Não barganhe seu voto. Isso mesmo. Conheça o seu eleitor, conheça o seu candidato, conheça o seu pré-candidato, saiba da índole dele, quem ele é. Pastor Divino fez uma reflexão aqui muito boa, e nós nem combinamos isso, né, Pastor Divino? De forma nenhuma. Pastor Espontâneo. Espontâneo. Pastor Divino trouxe uma reflexão muito interessante aqui, ó. Ele vem de um histórico de 2 mandatos. Pode procurar a ficha aí, ficha limpa. Isso mesmo. Deve alguma coisa a alguém, pastor? Não, amor, de né? forma nenhuma, de forma nenhuma. Trabalhei com muita integridade, fui presente na Câmara, estava contando agora para os meninos aqui, enquanto um vereador gastava lá 5 mil de gasolina, eu gastava 740. Então eu dei demonstração de um mandato ilibado. E é isso que tem que fazer, procurar saber em quem você vai votar. Eu estava numa reunião outro dia entre pastores e evangélicos, né, e, de um modo geral, a bancada cristã, e aí o menino diz assim, porque eu vou entrar para fazer. Aí eu falei, esse aí já não serve, porque se você não fez, você não vai fazer, porque o poder corrompe.
Até o poder religioso corrompe. E a igreja brasileira, infelizmente, na área da política, ela está muito corrompida. Estou falando de experiência própria ali, de ver e sentir na pele. Então, o sujeito chega no seu bar e diz assim, Cleiton, eu vou fazer. Ana, eu vou fazer. Não vai fazer coisa nenhuma. Se você não tem um histórico de já fazer, de estar fazendo, ontem na reunião do meu partido, o senador Carlos Vinano estava lá, meu amigo, mando um abraço para ele, e me perguntaram seu nome, fala o seu nome e o que você pretende fazer. Meu nome é Divino Pereira, pastor há 35 anos, vou continuar no segmento da minha igreja, Atos capítulo 2. Não tem necessitados na minha igreja, não tem descamisado lá. Lá eu tenho psicólogo, lá eu tenho psicanalista, lá eu tenho nutricionista, lá eu tenho tudo que você pode encontrar para beneficiar a minha comunidade, católicos e evangélicos, qualquer um que for lá. Então, fez, então não vai fazer depois de mandato, porque o mandato corrompe. Sim. Ele vai mudar de bairro, ele vai mudar de endereço, ele vai trocar o número de telefone, não vai fazer. O poder corrompe. Então, preste atenção nisso, você que está acompanhando o Santos. Outra dica, né, Ana Donizete? Muito interessante, viu? Fica à vontade, viu, doutor? Sim, eu só estou aprendendo aqui. Outra dica que o nosso vereador trouxe para nós, né? Nós já falamos aqui na pessoa do nosso vereador, conheça o candidato. Sim. Saiba o endereço do seu candidato, saiba onde encontrar o seu candidato. Exatamente. E uma dica muito importante que ele acabou de dar aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para você que nos acompanha. Olha, seu candidato está fazendo o quê? O que o seu candidato tem construído ao longo desse tempo? Antes de ser candidato, nós conversávamos aqui no bastidores aqui sobre José. Eu falava no meu carro com o pastor Laranjeira. Hoje, meu conselheiro, pastor Laranjeira, um homem de 84 anos, dá um soco no peito da pessoa que a gente sente, viu? E nós dizíamos o quê? José já construía na cadeia e mesmo ele sendo inocente. Uhum. Aonde você tem construído? Então, uma das dicas, né, de várias que tem sido dada aqui nesse canal, porque o nosso canal é ideológico, o nosso canal aqui não é curral eleitoral. Nós trabalhamos diversos assuntos e o nosso público tem dito, fale sobre política. E nesse canal, que é um canal diverso, nós estamos dizendo para você o que o seu candidato tem feito. Aproveitar, Santos, e pessoal aqui do estúdio, o voto branco e voto nulo do Brasil tem crescido muito. Eu fundei a Nova Vida, Cleiton e Ana, em 17 de janeiro de 87. Eu fundei aquela igreja e quem fundou está comigo até hoje lá. Ninguém saiu. Esse é o privilégio meu. E todos os meus pastores congregam comigo, todos casados, e os filhos congregam comigo, inclusive os meus. Então, filiei em 88, em março de 88, eu filiei. Eu sempre gostei de política, nunca fiz politicagem. Então, o que nós precisamos aprender? Entender sobre política. Quero dar um recado para pastores aqui. Sim. Não venda o seu voto. Não coloque esse tipo de gente no altar que não tem compromisso com a verdade. Não estou falando de religião. Uhum. Tá? Se o candidato é católico ou tem outra religião, até uma religião de matriz africana, mas tem compromisso com a comunidade, ele vai ter compromisso depois. Então a gente precisa entender isso, né? E a política está dentro da Bíblia também. Você Sim. citou José, eu posso citar José de Arimateia, e o rei e o profeta andavam juntos. Do mesmo lugar que saía a palavra profética, saía a palavra do reinado também. Nenhum rei andava sem um profeta. Uhum. Então, como que a Bíblia não fala de política? Sim. A Bíblia fala. Agora, o que é que aconteceu conosco? Pegamos uma linha dos anabatistas. Eles eram radicais, contrários à política, ao oposto de João Calvino. Os anabatistas diziam, política é Estado, religião é Estado, não pode funcionar. Claro, é lógico que a gente tem que entender algumas coisas, mas a igreja, o evangelho, a Bíblia pode interferir no Estado, na vida de um governo. Porque o Estado é laico, mas o governo não. O governo, eu sou governo, eu estou ali no governo, estou na vereança, eu sou governo, mas eu tenho uma religião e defendo a minha bandeira. Sim. Minha posse foi com 4 pilares. Primeiro, eu acredito em Deus. Segundo, eu acredito nas alianças e parcerias. Terceiro, eu acredito no trabalho. E eu confio na esperança, porque tem um Deus zelando por nós. Os 4 pilares. Uhum. Então, política nunca foi do diabo. E quando os americanos vieram nos evangelizar, a Europa e alguns que vieram, o governo brasileiro disse o seguinte, vocês não podem interferir na política. O que é que nós vamos dizer? Política é do diabo. E cresceu isso aí. Política nunca foi do diabo, como a televisão também não foi do diabo. O meu pai era assembleiano, ele disse, nós já excluímos muita gente por ouvir a voz do Brasil. Olha só que loucura. Por usar a bateria. Você estaria excluído hoje, Cleiton. Ó, vai para casa, 6 meses no banco, porque você toca guitarra, não pode. Então, vamos pensar. Pensa para a gente mudar esse país. O que é que eu tenho feito?
treinado a juventude para Isso assumir os mesmo. lugares altos, né? Para assumir os lugares altos. A gente tem rodado, né, para a honra e glória do Senhor Jesus já há um determinado tempo. Hoje, mais intencional, nós vimos em Santa Luzia, né, pastor Laranjeira? Pastor Laranjeira, vocês não estão vendo ele na câmera, não, mas ele está aqui nos bastidores do estúdio. Nós tivemos em Santa Luzia domingo passado. E ali nós falávamos para a nova geração, a geração de adolescentes e de jovens. São a geração dos nossos vereadores, senadores, são a geração dos nossos governadores, são a geração do nosso futuro presidente da República. E eu queria te chamar a atenção nessa palavra do pastor Divino. Você está construindo o quê? Qual é o seu legado? E pensando em legado, qual é a função do vereador, meu vereador? A primeira função de um vereador que quase ninguém tem coragem de fazer, quase ninguém tem, você pode pegar qualquer parlamento do Brasil hoje, ninguém quase tem coragem, é fiscalizar o executivo. Uhum. É a primeira coisa, é fiscalizar o executivo, porque o executivo manda e desmanda na Casa Legislativa. Uma das dificuldades que eu tive, Ana e Cleito, foi porque a nossa Câmara, nos anos até 2012, eu estive lá com 2 mandatos, ela era excessivamente subserviente ao poder executivo. Então, eu tem umas coisas que eu, às vezes, tenho medo de falar por causa do processo, né? Sim. Eu estou numa comissão e eu tenho um projeto lá que é a Lei Geral do Município de Belo Horizonte. Aquela lei é minha, ela foi tomada na mão grande. E o cidadão também cristão, ele diz, tudo gravado, ele diz assim, Divino, eu não vou votar no seu projeto porque o executivo mandou eu não votar. Eu falei, vereador, mas você é independente, os poderes são harmônicos, independentes entre si. Então, você é obrigado a votar. Você, se não quer votar, tudo bem. Mas porque o executivo mandou, não barra esse projeto do Divino aí, barrou o projeto. Então, é assim que funciona. Então, o executivo manda e desmanda no legislativo. As empresas de ônibus nunca vai ter metrô aqui em Belo Horizonte. Pode sair, tirar o cavalinho da chuva, enquanto essa máfia estiver aí. Tá? 22, 25 vereadores dominados pelo transporte coletivo em Belo Horizonte. Então, eles vão deixar essa mamata, R$1 milhão já dado aí para os empresários da empresa de ônibus. Então, esse monopólio não vai sair dessa mão. Sim. Então, o seu vereador votou contra a passagem do estudante? Votou por quê? Porque a empresa barrou. Então, a gente tem que ficar atento nessas coisas, né? Eu acho graça que, desde que eu era criança, que eu escuto que ia ter a ligação do metrô do Eldorado pro Barreiro. Seu cabelo vai acabar será de que cair. a minha filha vai ver? Será que a minha filha vai andar nesse metrô? Mas a culpa é nossa. Então, a né? primeira coisa é fiscalizar. Por que não tem metrô? Fiscalizar por que o professor não tem aumento. E o povo, gente, infelizmente, primeiro é fiscalizar o executivo, depois propor projetos de lei com intensidade. Eu estava numa igreja evangélica, não vou contar a situação, ajudei muito lá numa situação de código de postura. O código de postura de Belo Horizonte está acabando com Belo Horizonte, está mandando os empresários tudo para fora daqui. Sim. Vai acabar com o comércio, com a construção civil. E o código de postura vai ser mexido de novo. Jogo de interesse. E aí eu estava numa certa igreja, preguei a palavra e tinha 15 mulheres me olhando, com caras feias, 15 mulheres olhando para mim. Eu fiquei meio cismado, falei, o que essas mulheres estão querendo me matar? Quando eu terminei, elas vieram, as 15 vieram, o senhor é um homem que não vive que prega. O senhor barrou o aumento do salário dos professores do ensino da primeira infância. Eu falei, vocês são professores de verdade? Aí todos nós somos professores e até diretores. Eu falei, é por isso que o Brasil está do jeito que está. Pega aí o parecer que vocês têm na mão, parecer da lei que eu barrei. Está escrito assim, o mérito é bom. Qual é a minha comissão? Legislação e Justiça. Então eu não julgo o mérito, eu julgo a juridicidade do projeto. Uhum. Então é a Constituição e Justiça. Sim. Então ele não pode passar nada antijurídico. Primeiro tem que passar no crivo da lei, né, doutora? Sim. No crivo da lei. Então, tá lá o meu parecer. O mérito é bom. Aumentar o salário do professor é bacana. É ótimo. Mas não é atribuição de vereador. Não é. Eu vou mexer na segurança pública. Gente, não tem condição. Segurança pública é coisa de Estado. Eu vou mexer no transporte. Não é assim que funciona. Então, o projeto de lei, eu barrei o projeto. Eu falei, eu sou pedagogo também. Eu não ia votar um projeto contra a minha classe. Eu sou pedagogo, amo a pedagogia, porque a maior parte dos teólogos eram pedagogos. Então, eu amo a pedagogia. E aí a moça falou assim, eu não sabia disso. E nós já soltamos 25 mil jornalzinhos para detonar o senhor.
Tá vendo? Se o professor não sabe o que é Constituição e Justiça, o projeto é bom, o mérito é bom. E o vereador foi votado por eles. Enganou a turma ali. Ele não pode. Já pensou? 41 vereadores em Belo Horizonte. Eu voto aumento para os psicólogos da rede. Eu voto para os médicos, os enfermeiros. Eu quebro a prefeitura. Só o executivo pode fazer. No orçamento anterior, lança tudo para o ano seguinte. Não é casa sem governo, não. Você faz o orçamento do ano seguinte, é aprovado pela Câmara, e aí os aumentos virão. Então não pode sair dando dinheiro para todo mundo. Quebra. Vou aumentar o candidato, ou a candidata, né? Está dizendo assim, eu vou aumentar o salário dos professores no primeiro dia. Querido, primeiro ela tem que saber onde é que ela vai tirar esse dinheiro. E não tem dinheiro. Não e a tem. Prefeitura de Belo Horizonte é uma das mais saneadas do Brasil. Com certeza. O que é importante, né, pastor? O senhor trazendo essas reflexões para nós, a bancada começa a amadurecer, aquele que nos assiste começa a entender que é o que a Bíblia diz, né? O nosso povo perece por falta de conhecimento. O nosso povo precisa ter conhecimento. Exatamente. O nosso vereador dizia aqui sobre a Constituição Federal. A gente fica triste, né? Que as nossas crianças, elas têm o direito de ter acessibilidade à Constituição Federal, mas a gente vai nas casas fazer visita e a gente não vê isso. A gente precisa criar essa cultura, né? Né, pastor? Eu queria que vocês falassem também, senão eu vou... A área que eu gosto é evangelho e política, né? Por exemplo, tivemos a inclusão. Aquilo é a maior ilusão. A inclusão do menino especial. Aquilo ali é uma ilusão. Quando eu estava na Câmara Municipal, acabou-se as escolas especializadas, né? E aqui eu fiz audiência pública para isso. Está registrado nos anais da casa lá. Então... quiseram conter despesa. Pegou o menino autista, estou com um caso agora na escola do Rio Branco, um menino autista, ainda deficiente, que as professoras têm que carregar para o segundo andar. Ele fica isolado, ele tem a fralda que não é trocada, não tem uma pessoa capacitada para ele ir lá, e ele fica sozinho e isolado. Isso não é inclusão. Isso é a maior discriminação que uma criança pode sofrer. Ele já é autista e ele ainda é deficiente, é um cadeirante. Então, não tem inclusão coisa nenhuma. O que nós tínhamos que fazer, primeiro, valorizar o profissional para a escola especializada. Sim. Segunda coisa, dar condições de trabalho. Terceira coisa, promover o crescimento desse cidadão que vai cuidar dessas crianças. Isso temos que fazer. Primeiro, valorizar. Segundo, treinar, adaptar as escolas e criar, e voltar com a escola especializada. Inclusão não, pode ir em qualquer escola que o menino é maltratado, eles apanham lá. Eu estou trabalhando na casa do autista aqui no bairro São João Batista. Né? Então, a gente precisa entender e cobrar do executivo. Agora, os vereadores estão ali, e meu desgaste foi grande por isso, porque eu falei, isso aqui é uma casa de loucura, e inclusive para a bancada evangélica. Sim. Nós somos despachantes do executivo, é ele que manda. Vota o que a gente quer. E agora a coisa está mudando, essa meninada está vindo aí e tem que incentivar o menino a gostar de política. Né? Exatamente, Ana. Então, abrindo o leque, colocando para cima, jogando no peito do outro. Olha, me dá uma resposta que seja plausível, para que você me convença. Exatamente. Você tem que me convencer. Né? O Salmo 22 fala que do Senhor é o governo. Amém. E nós precisamos entender isso. Se nós somos aqueles que representam o Senhor, o governo do Senhor nessa terra, o Santos começou falando, né, que venha ao teu reino, e o reino do Senhor ele é estabelecido por quem? Pela igreja, exatamente, pelo organismo vivo instituído pelo Cristo nessa terra. Então, quando eu tenho essa vertente em mim, porque está em mim, sim, eu me responsabilizo com o outro. Né? O Divino aqui, ele trouxe muito bem a questão de Jesus quando era bem político mesmo, porque era uma multidão de gente. Jesus olhava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Esse povo com fome, andando atrás de mim, querendo ser curado, querendo ser liberto de demônio, querendo comida, querendo palavra, querendo um norte, querendo uma vida. E é assim que a gente fica, né? A gente olha para um candidato e você fala, esse cara... ou essa mulher, ela vai resolver a situação da comunidade, né? O irmão trouxe aqui, o vereador, ele é o primeiro pilar para um início político, vamos dizer assim. Então, você tem que saber em quem você está votando, aonde ele mora, quando você pode procurar o seu candidato, porque além dele fiscalizar o executivo, ele é aquele que cobra do executivo aquilo que ele está manejando com a comunidade, criando com a comunidade, para que tudo possa fluir melhor para aqueles cidadãos daquele contexto. Mas o que nós vemos, você falou
Tudo, Divino, tudo, tudo. Só tô aqui aprendendo. O cara ganha e ele muda. Muda de Ele bairro, vai para outro muda o bairro. telefone. Ele muda toda a estrutura dele. Ele muda a condição dele. Por quê? Porque ele já não tem mais compromisso com aquela comunidade. E eu vejo isso também, porque é muito real, hoje em dia, falando de campo cristão, que nós fazemos muito disso. Nós estamos no governo de uma liderança e nós fazemos vista grossa por aquilo que a liderança, que a comunidade ali está vivendo e aquelas ovelhas ali estão vivendo. É verdade. Né? E a proposta dos apóstolos era o quê? Assistir o órfão, a E viúva, É a verdadeira religião, Ana. não é? E ainda os estrangeiros, Não é eles eram teologia. pegos assim, ó, de rebaba. É. Porque os estrangeiros, nós estamos cheios de estrangeiros. Eu também trabalho numa escola infantil e nós também temos crianças com autismo lá na nossa escola. E outras crianças com outros transtornos, que a prefeitura ela não permite crianças com transtornos de personalidade, eles não podem ser assistidos. Mas a criança do TEA e o deficiente físico, né, o PCD, ele pode ser assistido por um auxiliar, que é qualquer auxiliar. Ele tem que ser maior de 21 anos, ter segundo grau, e ele nunca precisou de ter conhecido uma criança com alguma deficiência. Ele vai estar ali com aquela criança. Então, eu vejo esse descaso da falta de qualificação para esse profissional assistir. A nossa escola, a gente tem esse compromisso de estarmos buscando de acordo com aquele indivíduo. Porque cada um tem uma especificidade, Sim. uma particularidade e uma individualidade. E eu preciso entender como crente. Gente, somos cristãos, não podemos mais fazer politicagem. Isso. Virou um pecado mortal falar de política. Lá em casa eu tenho até um certo receio de falar de política, porque uns gostam de um e outros gostam de outro. Mas nós precisamos ser conscientes. É verdade. Nós estamos indo e está vindo uma geração atrás de nós. É E nós somos responsáveis pela nossa geração. Uma geração fomenta a outra, uma geração aponta a outra. E se eu não me posiciono como cidadã, como mulher de Deus, como servo do Deus Altíssimo, como cidadã do reino, o Senhor vai cobrar de mim. Vai cobrar sim. Então, falar que política não pode estar na igreja, política não fala com a igreja, é pessoas arcaicas, pessoas de pensamentos curtos, pensamentos que não se abrangem. Eu preciso falar de política, eu não posso fazer partidarismo. É isso mesmo. Ana, sabe o que é que eu mais ouço, Cleito também? O que eu mais ouço, Santos, é o seguinte: você vai se corromper lá. Uhum. Não. Você pode corromper até no poder eclesiástico. Sim. Até no poder religioso você pode corromper. Quer lugar melhor para lavar dinheiro do que a igreja evangélica do Brasil hoje? Olha o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Olha o que está acontecendo com a região aqui, onde o tráfico evangélico dominou. O tráfico evangélico, não se assuste. Muito triste. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Rio de Janeiro, estão falando, tem um amigo nosso aí que gosta muito do Brizola. O Brizola é culpado do Rio de Janeiro estar entregue aos traficantes, às milícias. O Brizola foi culpado daquilo ali. Ele franqueou as portas, ele abriu as portas para o crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje ninguém resolve o problema do Rio de Janeiro. Não. Ninguém resolve. Cidade mais bonita do Brasil, talvez do mundo, uma das mais bonitas. Estão aí. Então, nós precisamos entender o que é politicagem e o que é política. E eu cito muito João Calvino. Sim. Vou abrir esse momento aqui. Em 1509, o sujeito nasce. Em 1527, 25, ele começa. Se você estudar João Calvino hoje, um dos maiores teólogos, e a igreja presbiteriana ama João Calvino, mas não gosta de política. A igreja presbiteriana do Brasil não gosta de política. Ele começa dizendo: cuidar dos pobres, combater a escravidão, valorizar e treinar profissionais competentes, combater o desemprego, combater juros extorsivos, né? Então, ele vem nessa linha toda. Você percebe assim, 509 o cara nasceu. Com 20 anos ele estava já atuando na política, arrebentando lá, com tudo que Atos capítulo 2 fala. Que não há necessitados entre eles, vendia suas propriedades. Agora, se nós formos botar um governo dessa forma, você tem um vereador na Câmara, que hoje não está mais, ele ia todo dia no microfone chamado Pinga Fogo. Porque Cuba, um dia eu falei com ele: você já foi em Cuba, vereador? Não. Falei: então eu vou te trazer um cubano aqui que é pastor, para ele dizer para você que ele nunca foi à praia,
Ele nunca foi à praia. Não pode. Muito Não triste. podia. E eu falei assim, eu vou a Cuba te visitar. Ele falou assim, Divino, não vá, porque eu não tenho ração para você. Eu, ração? Não sou cachorro. Aham. Comida, né? Comida. Ele disse, eu tenho 2 filhos e uma mulher. Eu tenho 4. A minha ração só vem para 30 dias. Nós não fazemos 3 refeições no dia. Vai para Cuba, gente. Vai para Cuba. Então, esse governo socialista, comunista, é muito bonito na teoria, mas a liderança vive do bem bom. A família Fidel viveu no bem bom a vida inteira. Brezhnev, na Rússia, na União Soviética Antiga, vivia no bem bom. Então, é bonito na teoria. E eu tenho dito aqui, gente, eu sempre disse na Câmara Municipal, o comunismo já era. Não, o comunismo já era. O comunismo acabou, o sistema acabou. Mas a lei do comunismo, o manifesto comunista está aí dominando as nossas faculdades. Sim. Tudo dominado. Ministério Público, as faculdades, dominou tudo. Até os pastores estão entrando nessa onda aí. Então, essa onda de Karl Marx, de Lenin, dessa turma toda, continua perpetuando. Por isso que eu falei outro dia, alguém brigou comigo, a direita no Brasil é burra. O que é que nós fazemos a não ser ficar brigando por causa de banheiro? Uhum. Enquanto a gente briga por banheiro trans, os meninos da sua casa, meu netinho estava na escola e a moça falou assim, você pode fazer o xixizinho sentado? Porque você não decidiu ainda se você é menino ou menina. Meu Deus. O meu netinho. E aí a direita brigando por banalidades, espetando uma ou outra aí. Vamos ter projeto, tem projeto para a cidade. O que é que os vereadores, o prefeito da cidade, os da direita estão na frente? O que é que nós vamos fazer com o transporte público? O que é que nós vamos fazer com a escola, que virou encontro de traficantes? Sim. O que é que nós vamos fazer com o morador de rua, que é cidadão como nós, que precisa de ajuda? O que é que nós vamos fazer? Qual que é o projeto? E Belo Não temos Horizonte está projeto. assim, né? Barrotado. O Brasil inteiro. Belo Horizonte está... Você vai para o centro de Belo Fantástico. Horizonte, é assustador. E se for para São Paulo, pior ainda. Vou muito em São Paulo. Sim. Cracolândia. A Paulista está tomada, está tudo tomado. Essa questão aí que o senhor está trazendo das questões dos trans, banheiro e tudo mais, eu vejo isso como uma distração, né? A igreja virou um palco de entretenimento, É verdade. ao qual a gente se indigna, como se Deus tivesse que ter juízes para defendê-los, Sim. advogados para defendê-los. Eu não consigo entender isso. Nós precisamos defender uma única coisa, a nossa fé. Sim. Então, se você professa Cristo, defenda isso. Também. Viva sobre isso. Agora, Jesus não precisa de defesa. De forma Muito nenhuma, mais sim. Deus, que está no seu alto sublime trono, É olhando para a verdade. gente, falando, coitado, ele não sabe de nada, coitado. Mas eu vejo uma coisa interessante. Paulo, quando ele vai trazer lá na carta de Efésios, capítulo 6, ele traz algo muito interessante. Ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E ele traz poderes. Ele traz governo. Ele fala assim, olha, tem governos que são específicos que te prendem na região celestial. verdade. E você não enxerga. E nós estamos vivendo da mesma forma, caminhando, vendo, tocando, apalpando e sendo opressos por essas instituições, É verdade. que são dominadores, Sim. príncipes, e aquele governo que aprisiona a nossa mente, É verdade. que usa o homem. Sim. Porque se Satanás tem coisa que ele não precisa fazer, não, a gente já dá de bandeja para ele. É verdade. Ele só solta uma seta. É No Salmo verdade. 91 que fala que a seta que voa de dia, ela tá aí, ó, para encontrar alguém. Ô, Ana, você tocou num assunto, Cleiton. Ela tocou num assunto, Cleitão, Sim. importante. Tem uma palavra no grego que é cronoscrato. Dominadores deste mundo. Dominadores deste mundo. Olha Brasília. A manipulação de Brasília, o lobby em Brasília. Sim. Votou um projeto no Brasil para acabar com a pobreza menstrual. A menininha, tadinha. A menininha que não tem o mods para usar. Bonito, bonito demais. E a gente aplaude, bonito. O Mas óbvio. quando votou aqui, lá na Escócia, uma fábrica de mods comemorou. Por que comemorou? Porque Vai esse vir de projeto já nasceu de lá. Votamos aí o kit de médico nos anos 90, Sim. se eu não me engano. Aí botamos, todo mundo comprou no Brasil. Não sei quantos milhões de carros tem naquele kitzinho. Depois jogou fora. Depois vieram os extintores. Depois Belo Horizonte, né? Eu votei contra. Mudaram a lei de ocupação do solo, né? Mudou a lei de ocupação do solo e aí os motéis espalharam por Belo Horizonte. Não podia construir motel nas cidades. Espalhou minha região lotada em volta da igreja, lotada de motel.
Quem pagou aquilo? Quem financiou aquilo? Então, como é que funciona isso? Eu proponho alguma coisa, eu vou construir alguma coisa na cidade, então eu proponho para os vereadores mudar a uso e ocupação do solo. Sim. Tem o outro nome, chama outorga onerosa, é a mesma coisa. Então, ele vai mudar o solo de Belo Horizonte. Não se pode construir um hotel em Belo Horizonte, mas no ano 2025 pode. E aí, constrói, e aqueles vereadores que votaram vão levar uma grana muito boa. Com É assim que funciona a política. Vamos pegar no pé de um grande empreendedor. Vou citar um nome aqui. Vamos pegar no pé da Araújo. Alguém vai no microfone e fala, não está acontecendo mais isso na Câmara. Alguém vai no microfone, fala alguma coisa e o outro visita Araújo para saber se pode resolver o problema. Então, política no Brasil é lobby, todo mundo interessado em alguma coisa. E os pastores precisam aprender que política não é do diabo. Política foi dada por Deus, é a arte de governar e a Bíblia está cheia de política. Daniel e etc, etc. Ageu. Zorobabel e exatamente. o sacerdote Josué isso aí. receberam uma palavra de Deus. É. O Senhor, ele não falou só para o sacerdote. Ele tinha uma palavra específica para o rei, Zorobabel, e tinha uma palavra específica para o sacerdote, que era como para quê? Para o povo. Então, quando o Senhor, ele levanta alguém para governar em nome do reino, ele quer que o povo seja beneficiado por aquilo pelo qual ele quer fazer. Tudo para o povo, né? Tudo para o povo, não só para mim. E aí, né, nós criamos na nossa cabeça que um é bonzinho e o outro é mau. E o senhor trouxe aqui muito bem, o poder ele corrompe a gente. Corrompe, sim. Corrompe, o nosso coração é uma terra muito estranha. E a ocasião não faz o ladrão, só revela, viu? Só revela o cidadão que já tem. Ele de uma proporção tão grande que quando você assusta, arrancou tudo que você tinha. Verdade. Você não tem mais nada. Eu lembrei, eu era adolescente, meu tio, o sonho dele era ter uma rádio. Né, participar de uma rádio. E aí ele estava apoiando um vereador do nosso bairro na época, e ele tinha uns chinelos, aqueles Raider, na época era chique, né? Eu lembro que deram para todo mundo lá em casa, aqueles Raider bonitinho, e aí falaram que ia arranjar até emprego para a gente lá na rádio, lá. Até hoje estou esperando esse emprego. E não tem emprego para todo mundo, Cleitão, não tem. E o camarada vem e diz assim, eu voto em você, você me dá um emprego. Não tem emprego para todo mundo. Não dá. Né? E eu falei, fazer. Eu estava numa cidade americana, cidade de Newark, e aí eu fui visitar a Câmara Municipal e a Prefeitura. Rapaz, Cleitão, eu fiquei com muita vergonha. Santos, quando eu entrei naquele salão grande, mas muito grande, e aí aquele monte de boxinhos pequenininhos com meia parede, um secretário só, tronco, um secretário, e uma secretária para cada vereador. E ele perguntou, colega, quantos vereadores, ele fala português fluentemente, ele é filho de português, né? O português de Portugal. Ele falou, colega, quantos secretários vocês podem ter lá? Eu, com a cara vermelha, eu falei, 26. Nossa, Deus. Então eu vou falar uma coisa aqui que os parlamentares vão querer me matar. Um vereador de Belo Horizonte não precisava nem receber salário, de tão pouco trabalho que tem. Por isso que eu apanhei muito na Câmara Municipal, né? Eu arrumei uma briga em 2010 porque eu fui contra o sujeito que foi vereador lá. Não tem nada contra a pessoa, mas aquele homem não pode assumir uma cadeira para ser presidente da Câmara Municipal. Na minha época, o orçamento da Câmara era 13 bi. Aquele menino, hoje eu não sei, que eu estou fora de lá, ele manuseava 4% de 13 bi. É muito dinheiro para uma pessoa que está com 10 processos de condenação por corrupção. Não pode. E a ficha limpa? E aí, os pastores também votaram nesse cidadão. Só eu que votei contra. Por isso eu apanhei do jeito que eu apanhei. Eu quero aproveitar e fazer uma autodefesa. O nome que mais sujou o meu nome aí é de um xará meu. Ele chama... Não posso citar o nome? Falar, fica à vontade. O canal é aberto. Posso falar? Porque isso é claro e notório. Falo não, né, gente? Ele tem o mesmo sobrenome. Ele tem um nome muito parecido com o meu. E eu fui matéria de rádio Tatiaia, de Tempo, e aí eu cheguei para a turma e falei assim, esse camarada aí não sou eu, não. Ele tem um V na frente do nome dele lá, né? Um VA na frente do nome dele lá. Tem o sobrenome de Pereira, mas eu sou pastor Divino Pereira. Apanhei demais por causa desse camarada, né? Então, fazendo uma autodefesa aqui. Então, eu não sou aquele menino lá de Venda Nova, e hoje não está nem na política mais. O filho dele que vai entrar. Mas, no mais, eu trabalhei com lisura, prestei conta do mandato, faltei poucos dias porque tive dengue, só. Né? Prestei conta do mandato. Fiscalizei o executivo, não aprovei conta que não foram aprovadas, né? Por isso,
eu fui rejeitado, ressarçado fui rechaçado naquela Câmara Municipal, porque eu fui oposição, eu não era massa de manobra. E a minha fala era essa: não tenho grupo, não participo do grupo, não autorizo ninguém falar em meu nome. Pronto, ali a briga começou. Mas eu deixei amizade com todo mundo lá. Quando eu bati em alguém, Santos, quando eu era excessivo, né, na minha fala, porque a gente é pastor, né? Pega a palavra e bate muito, né? Eu usava o microfone, eu tinha 8 minutos, 3 e mais 5, e aí eu ia no gabinete, pedia perdão pessoalmente, Cleito, e depois ia no microfone e pedia perdão em público. Quando eu chamava o cara de demagogo, de mau caráter, né? A gente briga na santidade, né? Vossa Excelência é um mau caráter, né? É bonito isso, né? Dedo na cara da Vossa Excelência. Brincadeira, gente, não fiz isso não. Quando eu apelava, eu ia pessoalmente pedir perdão, e ia no microfone também. Porque os absurdos que acontecem na Casa Legislativa. E tem um homem que foi vereador aqui, médico, e ele dizia assim: essa casa é a casa do espanto. E hoje está pior ainda. Sim. Casa do terror. Meu Deus. É importante a gente ter coragem de se posicionar, nosso eleitor aí, Belo Horizontino. Nós estamos aqui no nosso canal, vamos trazer outros. A gente não sabe se tão bom como o Pastor Divino, porque a gente teve aqui nesse episódio uma aula, para que você entenda o que é política, para que você entenda e compreenda que você tem o dever, como cristão, de ser politizado, para que você tenha compreensão e comece a se criticar e a se analisar e a se avaliar qual é o seu nível de conhecimento a respeito do seu candidato e de quem que você vai votar. Tivemos uma pincelada porque o relógio não para, né? Ele não é convertido, como diz o pastor Laranjeira. Sim. Tivemos uma pincelada bem pequena sobre os maus, eu vou dizer assim, né, pastor? É verdade. Os maus do voto em branco e os maus do voto nulo. Posso pegar uma carona no voto branco e nulo? O voto branco e nulo vai ganhar a eleição de Belo Horizonte. O voto branco e nulo é a maior ignorância que um cidadão pode cometer. Quanto menos votos válidos eu tenho, menos quociente eleitoral eu vou ter. Quociente eleitoral. Então, aqui em Belo Horizonte, o quociente eleitoral fica variando entre 32 e 33. Então, para cada cadeira de vereador, tem que se ter 30 e poucos mil votos válidos. Quanto mais voto válido, mais difícil fica para eleger. Quanto mais baixo o quociente, mais fácil para comprar voto. Se eu posso me eleger com 4 mil votos, eu vou comprar 4 mil votos. Se eu preciso de 10 mil votos, vai ser mais difícil eu comprar 10 mil votos. Então o brasileiro tem que entender: voto branco e nulo só ajuda a corrupção. Eu não voto, baixo o quociente eleitoral, fica mais fácil para o corrupto comprar voto. Então não vote branco, não vote nulo. Vote naquele menino bem intencionado do seu bairro, que está tentando ali, um menino, um jovem, culto, que já foi para a faculdade, que está cheio de vigor. Vote nele, dê uma experiência para ele, dê uma oportunidade para ele. Isso é voto branco e nulo. Então o brasileiro está gostando do voto branco e do voto nulo. Não pode. Muro, né? Trabalhei muito tempo como mesário, né? E o pessoal chega mais cedo, forma a fila lá. Enquanto a gente está preparando lá o ambiente para votação, a gente escuta a conversa do pessoal. Muita gente que vota em branco ou em nulo, a pessoa pensa que ela tá, eu não concordo com nada, então faz igual Pilatos, né? Lava as mãos, não vou votar em ninguém. E eu acho que a mentalidade tem que mudar naquela questão, igual tem um dito aí que fala que a abelha, ela tentou convencer a mosca durante muito tempo que o mel era melhor do que a merda, né, em si. E ela desistiu. O pessoal acha que votando em branco, o voto branco ou o voto nulo é uma forma de protesto. Não. Ele tá... vou deixar pra doutora aqui escolher. Se quer escolher, pra mim tá bom. Aí, se ela optar pelo mel, ótimo. Sim, comeremos mel. Se ela optar pela merda, eu não votei, não fui eu que escolhi, foi ela. É importante pegar o gancho do Cleito. Enquanto o Cleito falava, eu pensava nos gatilhos, né? Os gatilhos da sociedade. Eu vivi aí os meus 25 anos, né, Cleito? Os primeiros 25 anos da minha vida no aglomerado. Meu pai veio do interior e foi criado aqui na Pedreira Prado Lopes, né? Teve uma vida muito desgastada, né? Meu pai foi dependente químico antes de converter na Igreja Batista da Lagoinha. Meu pai foi dependente químico, né? Meus irmãos foram dependentes químicos, né? Sou o filho mais velho de uma família de 6 irmãos. Um dia eu vou contar a minha história aqui, a história do José,
perdi 2 irmãos assassinados, né? Isso. Fiz a escolha diferenciada, né? Bem antes de ser pastor. Então, os meus irmãos escolheram pelo crime, eu fui pela outra tribo, que também não é muito diferente, com todo respeito. Um dia a gente conta sobre isso. Transitei na segurança pública, mas também aprendi muito e perdi muito. Enfim, o que isso tudo tem a ver com o político, né? Toda vez que você vota mal, você contribui, entendeu? Para a morte do seu filho, a morte do seu neto, a morte do seu sobrinho, você contribui para separações, você contribui. Estava ouvindo um coronel amigo nosso falando outro dia, eles chamam na segurança pública o cercadinho, né? O que é o cercadinho, né? A gente quer que o pobre continue pobre, que o burro continue burro, né? Que o pobre continue cada vez mais entendendo que pobreza não é financeiro, né? Não. Pobreza é mental e existencial. É miséria, eu costumo dizer que pobreza é miséria de alma. Então eu vi aqui nessa aula que o vereador e pastor Divino trouxe para nós, né? A galera silenciou para ouvir o pastor Divino. E aqui nós não estamos dizendo que estamos apoiando diretamente o pastor Divino. O canal aqui é um canal ideológico. E você que nos assiste, nós estamos dizendo para você aqui, ó, se posicione. Porque, como disse muito bem, né? Escolha bem, como disse muito bem a Ana Donizete, a doutora Ana Donizete, né? Vai chegar um dia que você vai prestar conta de todo o sangue que foi perdido num voto seu, num gatilho. De tudo que tem sido destruído porque você não se posiciona por causa das trocas com o pastor Divino, já vou deixar o pastor Divino falar, as trocas que foram feitas, né? O voto de Cabresco, Isso. o sapatinho que você ganhou, né, pastor Divino? O sapatinho que o pastor ganhou, que não é só o pastor também não, porque às vezes você está escondido atrás do pastor, o pastor vai pagar, mas você também quer ovelha, vai Nós pagar. ainda temos, Santos, eu estou falando de coisa que eu vi, viu, Ana? Viu, Cleitão? De candidatos que vão para o nosso Vale do Jequitinhonha e dá metade da nota. Corta metade da nota. Eu falo de cadeira. Sim. Eu conheço a história. A pessoa dá metade da nota de 100, põe numa sacolinha, coloca o meu nome lá, Divino Pereira, tá com a metade da nota. Ali coloca. E o outro papelzinho fica com o assessor. Se o candidato foi bem votado na minha zona eleitoral, ele encontra as 2 notas. Ainda acontece muito ainda. Voto por dentadura, voto por sapato, voto por tijolo ainda. O candidato falou comigo assim, eu falei, sua rejeição no Vale está muito alta. Ele disse, não se preocupe não, eu tenho 8.200.000 em caixa. Vai comprar o voto do Vale, vai aproveitar a fome que nós matamos lá com a igreja, nós matamos. E pegando um gancho na sua especialidade, no seu setor de trabalho, na sua competência, nós precisamos aprender e vocacionar a mente, direcionar a mente. Mudar a mente, é o que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da mente. Mudou a mente, muda tudo. Mudou a mente, muda tudo. Então, você é fundamental. Eu falei outro dia no meu conselho de pastores, hoje nós precisamos mais de psicólogo e psicanalista do que de pastor. Para curar essa alma doente, gente que não sabe o que está falando, sim, gente que está lá na fila falando, não vou votar não, eu voto de protesto, né? Acabar com isso. Mudou a mente? Muda o cidadão. Mudou o cidadão, muda o casamento dele, ele não bate mais em mulher. Eu estava com um camarada muito conhecido no Brasil, negro também, e foi hostilizado aí num jogo de futebol, e ele falou, não defendo o negro mais não, porque virou um comércio. Vou citar o nome dele aqui, que é público, ele não vai importar. É o Paulo César Tinga, meu amigo, está lá em Porto Alegre hoje. Ele falou, Divino, eu parei de defender bandeira de negro. E aí eu estava num podcast com ele, num debate, e eu falei assim, não, gente, não adianta ficar punindo lei, não. Vamos ensinar o menino branco por que ele tem que respeitar o negro, né? Porque o menino aprende a xingar o negro de negro onde? Dentro de casa. Sim. É dentro do carro que o pai fala de maneira pejorativa do negro. E hoje o brasileiro pode falar de negro? A maioria de nós temos sangue de negro, né? Eu tenho um bisavô que é negro, né, Vete? Um bisavô negro. Então o menino aprende... Onde o menino aprende a bater em mulher? É porque ele viu alguém batendo na mulher. É porque ele viu o irmãozinho mais velho dele batendo na menina. Então, quando eu tive a minha menina, que está vencendo um câncer aí muito perigoso, e eu tenho 2 meninos, quando ela falou que ia namorar com 13 aninhos, papai, posso namorar? Falei, pode, traz um menino aqui, 2 meninos, né? E aí chamei os 2 meninos e falei assim, olha, preste atenção, sua irmã tem pai e tem mãe. Não oprima sua irmã. Porque a mulher, infelizmente, tem 3 opressores. Primeiro é o pai, que às vezes é abusador, depois é o irmão e depois é o marido. Então nós temos que acabar com isso, a mulher livre. Jesus libertou a mulher. Sim. As 2 missionárias poderosas foram mulheres. Antes da ressurreição, a mulher samaritana. Depois da ressurreição, Maria Madalena. Você está sabendo Bíblia, Ana? Sim. Minuto final, Cleide. Você tem aí 1 minuto e meio. Deixe suas considerações aí para que o seu povo te conheça.
Faz igual a Câmara faz, para concluir, seu Para presidente. concluir. Olha, eu tenho uma empresa, né, de prestação de serviço. Ela foi idealizada a partir do momento que eu não queria concorrer com meu pai, né, na pintura, na construção, até o dia que, sentado com ele, eu falei, pai, vamos abrir uma empresa. Meu pai falou assim, não, eu quero aposentar, abre a empresa que nós vamos fazer o serviço. Aí meu pai veio trabalhar comigo, meu padrinho trabalha comigo, aí tipo assim, eles tiraram um fardo aí das minhas costas aí, e é muito, muito bom estar junto com eles lá, gastar esse tempo ali no trabalho ali, que eu tava até brincando com um amigo meu que vai chegar o momento deles pararem, né? Que na hora que eles parar, eu paro. É isso aí. Porque vai ter um apego afetivo muito grande ali em cada situação, em cada demanda. Mas assim, Deus está no controle de todas as coisas. Pra Né? galera que te assiste, qual é a empresa? Deixa que eu seu faço. arroba. Deixa que eu faço, oficial. Aí, ó. Deixa que o Cleito faz. Meu nome. E não vote mal, hein? É isso aí. Escolha. Vai lá, Ana. Minuto final. Que bom. Nossa, estou muito maravilhada por esse esclarecimento aqui. Foi uma aula para mim. Uma aula, amei. exatamente. Nossa, estou assim, Uma aula. de boca aberta. Parabéns pelo seu caráter. Amém. Pelo que você expressou do seu caráter aqui. Que o Senhor Jesus continue te capacitando. Amém, Ana. E como você trouxe aqui, eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, Romanos 12. Amém. Transformai-vos pela Pela renovação do da vosso mente. entendimento. É isso. Mas antes, não vos conformeis. Amém. Não conforme com aquilo que está sendo trabalhado e mostrado para É você. verdade. Aprofunde-se, pesquise, corra atrás, saiba mais um pouco, para que no momento que você for decidir o seu voto ou decidir como participar, você sabe aonde você está colocando os seus pés, né? Então, corra atrás de um movimento interno para que no externo você possa exalar o bom perfume de Cristo. E é isso, muito obrigada e é um prazer estar com vocês aqui. Vai lá, Divino. A minha fala final, primeiro agradecer por esse momento maravilhoso aqui, conheci a Ana, conheci o Cleitão, Deus abençoe vocês. E Amém. você, Santos, é uma figura, né? Que Deus te abençoe e pode convidar outras vezes. Obrigado, pastor. E dizer para os nossos amigos que vão nos acompanhando aí, e que esse material vai chegar à sua casa, à sua mente, os seus olhos, seus ouvidos, dizer que se interesse por política, pense grande, comece a pensar, o Brasil é um país maravilhoso, só não tem governante, mas é um país maravilhoso. Então, vamos mudar a nossa história. Talvez eu não venha ver mais nada, não, mas os meus netos podem ver, né? Então, eu estou preparando uma nova geração. Por isso que eu fiz pedagogia. Estou com um projeto agora na nossa propriedade, que você viu lá, muito grande. Vou montar uma escola, nós vamos montar uma escola. Se o cidadão tiver uma bicicleta de 10 marchas, ele não vai ter vaga lá, não. Só para gente que está abaixo da linha da pobreza, para ele ter oportunidade de igual para igual. Porque o nosso brasileiro ele tem capacidade. Então, aprenda a votar, que Deus te abençoe poderosamente. Eu agradeço Santos. você que nos assiste, tanto em Belo Horizonte como no Brasil e no mundo. Eu agradeço a pessoa e a figura do pastor Divino, que largou todas as suas atribuições, que não são poucas. Você viu aqui, pedagogo, pastor, amigo, servo da sociedade brasileira, mineira e belo-horizontina, e teve aqui conosco, não teve custo, ele veio aqui como servo, Cleito, Ana Donizete, que deixa a escola, tem a escola dela, tem as atribuições dela, Cleito deixou a empresa, para que você que acompanha o Santos, que acompanha o nosso podcast, tenha, sim, opção e oportunidade de ser melhor. Aprenda que política e igreja, né, meu vereador, tem tudo a Sim, ver. tudo. Política e igreja tem tudo a ver. Para que você tenha, seu filho, seu neto, seu bisneto, um futuro e um presente que inicia agora. Porque uma frase eu vou trouxe para o meu coração e vou levar que o pastor Divino trouxe aqui para nós a reflexão, que foi uma reflexão de ensino. Faça. E observe quem está fazendo. Faça e observe quem está fazendo. E tome cuidado. O seu voto não pode ser o quê, pastor Divino? Comprado, vendido, né? Trocado, negociado. Jamais. Tem que votar pelo projeto, né? Pelo projeto. Quem fez, vai fazer. Quem não fez, não fará. Vai se corromper com o poder. Como o nosso compromisso aqui é com Jesus, no canal do Santos, o nosso compromisso não é com o homem. Fuja dos pilantra, fuja dos patife, fuja dos ordinários, corra dos mentirosos, porque nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Não se venda, não se prostitua, porque tem uma voz aqui.
essa voz que ecoa em todo o estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. E essa voz já chegou em lugares que eu não cheguei, porque nós temos sido ouvidos aí no Spotify da vida, dentro dos carros, ônibus e caminhões. Está dizendo para você, em nome do Senhor Jesus, se posicione. Isso. Não seja um medíocre. Não seja alguém que está na média para depois ficar chorando nas filas e culpando as pessoas. Você é responsável para a transformação de Belo Horizonte. E eu queria te indicar, tô ganhando nada não, né, pastor? Não. Eu queria te indicar. Parceria. Divino tá aí, viu? O Divino tá aí e é uma das melhores opções de Belo Horizonte. Eu fiquei como a Ana, estarrecida, assustado, quando eu vi o caráter do Divino. E fiz o dever de casa, eu procurei saber quem que é o Divino. Não começou ontem, não, ele tem história, Amém. ele tem know-how. E ele tem o quê? Ficha limpa. Glória a Ficha Deus. limpa. E ele não está preocupado com o seu dinheiro também, não. Exatamente. Muitos nem dinheiro têm. É apenas um bobo. E eu fico triste porque eu vou usar esse termo, tá? Dezembro do ano passado eu falei com um garoto que eu amei, um garoto de 1,80 m, 36 anos, então era um garoto, né? 36 não, 26 anos, e eu disse para ele, você é um bobo. 2 meses depois ele estava assassinado. Meu Deus. Não seja um bobo. Não seja um bobo. Não seja um bobo. Se posicione. Um beijo no coração do Belo Horizontino, um beijo no coração de Minas Gerais, um beijo no coração do nosso telespectador. Você é amado pelo podcast do Santos e por toda a equipe do Santos. Um abraço.